Sejam bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. No vídeo de hoje eu quero continuar com as nossas mensagens que estão baseadas no Natal. Nós estamos na semana do Natal, então estamos fazendo algumas exposições bíblicas sobre a vida do Senhor Jesus, mais especificamente sobre o seu nascimento, porque o Natal fala do nascimento de Jesus, ou seja, a boa notícia de Deus para o mundo no seu Filho. No primeiro vídeo nós fizemos uma exposição sobre o nascimento de Jesus no Evangelho segundo Mateus. No segundo vídeo fizemos uma exposição no Evangelho segundo Lucas. E no vídeo de hoje iremos fazer uma exposição no Evangelho Joanino, ou no Evangelho segundo escreveu João. Eu quero que você me acompanhe no Evangelho de João, no capítulo 1. Na verdade, apenas 2 evangelistas abordam o nascimento de Jesus, que são Mateus e Lucas, como nós já vimos nos vídeos anteriores. Nós verificamos também que o evangelista Marcos, ele já apresenta Jesus como um adulto e já mostra Jesus no seu ministério público. Aqui no Evangelho de João, nós iremos verificar uma coisa diferente. O evangelista João, ele não vai falar sobre o nascimento de Jesus, mas ele vai mostrar a encarnação de Jesus. Ele vai nos mostrar como que o Filho de Deus chegou ao mundo. E isso é muito importante. Nós sabemos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, porque eles possuem uma mesma visão, eles mostram um mesmo quadro sobre a vida de Jesus, embora nós iremos encontrar material em Mateus e em Lucas que não iremos encontrar em Marcos, porque, segundo os estudiosos, tanto Mateus como Lucas, eles partiram de Marcos, que foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. O único evangelho independente que temos é o Evangelho de João. E por isso João ele não vai falar sobre o nascimento de Jesus, ou seja, como Cristo veio ao mundo, na perspectiva de Mateus e Lucas. Mas ele vai mostrar como Jesus chegou ao mundo a partir da encarnação, que é uma doutrina da Bíblia que nós temos dentro da teologia, que fala sobre a segunda pessoa da Trindade Santa, que se tornou homem e viveu entre nós. Então eu quero que você acompanhe comigo no Evangelho Joanino, no capítulo 1, sobre a encarnação do Filho de Deus. E nós iremos aqui abordar alguns pontos importantes sobre essa doutrina maravilhosa, que é uma das doutrinas mais misteriosas da Bíblia. Ou seja, o Filho de Deus desceu do céu, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu trono, abriu mão da sua majestade e se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então, isso aqui é algo especial. O primeiro ponto que eu quero considerar aqui no Evangelho Joanino, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, é sobre a eternidade do Filho de Deus. Vamos ler. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
Ele existia no princípio com Deus. Essas duas primeiras palavras que abrem o primeiro versículo, no princípio, elas nos levam exatamente a Gênesis capítulo 1, no verso também de número 1, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. O interessante é que Deus, Elohim, aparece no primeiro texto da Bíblia como um ser eterno, um Deus incriado. Tudo foi criado. Tudo teve Deus como a sua causa primária. Mas Deus é eterno, ou seja, não teve princípio e jamais terá fim. E o evangelista João, ele começa o seu evangelho exatamente com essa narrativa. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele mostra que o Filho de Deus também é eterno, assim como o Pai, porque Cristo é um com Deus. É por isso que nós acreditamos na doutrina da Trindade Santa. O Deus que é um, mas se manifesta em três pessoas distintas. Deus é um, mas ele se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Aqui nós estamos vendo a manifestação de Deus na segunda pessoa, que é a pessoa do Filho. Então Cristo, ele possui um dos atributos que é exclusivo da divindade, que é o atributo da eternidade. Então Cristo não teve princípio e jamais terá fim. E aqui João começa expondo a eternidade do Filho de Deus. Cristo é eterno. E aqui ele diz que no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele não só diz que o Logos estava com Deus, ele afirma que o Logos era o próprio Deus, ou seja, Cristo, ele vai mostrar durante a sua vida, o seu ministério e as suas obras, que ele é um com o Pai. O segundo ponto que eu quero observar aqui no Evangelho Joanino, no capítulo 1, dentro da doutrina da encarnação do Filho de Deus, é sobre a sua obra antes da encarnação. Isso está nos versos 3, 4 e 5. Vamos ler. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nós sabemos que existem obras que são exclusivas de Deus, embora Deus delegue aos homens obras para realizar, existem obras que são exclusivas de Deus. Somente Deus pode realizá-las. E uma das obras que é exclusiva de Deus é a criação. Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo. Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis. E aqui, nos versos 3, 4 e 5, nós estamos vendo João dizendo, nós estamos lendo que João está falando que por meio do Filho de Deus, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Então, Deus é o criador de tudo e Cristo é o criador de tudo. Então, a mesma coisa que a Bíblia afirma sobre o Pai, afirma sobre o Filho. Então, é tão correto afirmar que Deus é o criador de tudo que existe, assim como é correto afirmar que Cristo é o criador de tudo que existe, sejam as coisas invisíveis, sejam as coisas visíveis. E aqui no verso 4 diz assim, ó:
Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Existe uma outra obra da criação que João aqui está atribuindo a Jesus, que é a nova criação. É quando na regeneração nós nos tornamos novas pessoas, novas criaturas. Essa é uma obra que é atribuída a Cristo e ao Espírito Santo. Então, aquilo que a Bíblia fala que Cristo realizou, diz que o Espírito Santo também realizou. O terceiro ponto que eu quero observar sobre a doutrina da encarnação do Filho de Deus é sobre o seu precursor. Isso está nos versos 6, 7 e 8, que diz assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Nós sabemos que o precursor de Cristo, aquele que veio antes dele para preparar as pessoas para que pudessem recebê-lo quando ele se manifestasse, foi João Batista. João Batista, ele pregou o arrependimento e também realizou o batismo de arrependimento. Ele testificou a respeito da verdadeira luz e existia uma crença entre os judeus que João Batista pudesse ser o próprio Messias. E aqui o evangelista João está dizendo da seguinte maneira: ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Ou seja, João Batista não era o Messias, embora algumas pessoas acreditassem nisso, mas ele veio para falar do Messias. E foi isso que ele fez com excelência. Até os discípulos de João Batista tiveram, a princípio, dificuldade de acreditar que Cristo fosse o próprio Messias, mas João afirmou categoricamente que ele não era o Messias, que o Messias era aquele que ele não era digno nem sequer de desatar as correias das sandálias. O quarto ponto que eu quero observar sobre a doutrina da encarnação do Filho de Deus é sobre a sua rejeição. Isso está nos versos 9, 10 e 11. João diz assim: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Aqui João, com muita propriedade, ele podia falar, porque o apóstolo João, ele foi irmão de Tiago, os dois foram discípulos de Jesus, os dois foram apóstolos de Cristo, os dois irmãos faziam parte do círculo íntimo de Jesus, eles eram conhecidos como filhos de Zebedeus, eles foram apelidados por Jesus de filhos do trovão, por causa de um comportamento que ambos tiveram em relação aos samaritanos, numa ocasião específica, quando eles quiseram orar, para que Deus destruísse os samaritanos, porque eles rejeitaram a palavra do Messias. E também o evangelista João, ele ficou conhecido como o discípulo amado de Jesus. Como ele escreveu o Evangelho de João, ele não faz menção de si mesmo como sendo João. Ele faz menção de João como sendo o discípulo amado. Isso mostra uma certa humildade. Ele não fala de si mesmo diretamente. E João, ele escreveu tanto o Evangelho que leva o seu nome, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação que nós temos no Novo Testamento. João era um israelita, então ele podia falar disso aqui com propriedade. João estava entre os judeus que
se converteram ao Messias ou que foram convertidos por Deus ao Messias, usando uma linguagem mais reformada, né? João foi regenerado por Deus através do Messias, do Filho de Deus, e ele era de um grupo seleto, ele fazia parte dos judeus que reconheceram Cristo como sendo o verdadeiro Messias do Antigo Testamento. Mas os judeus, na sua totalidade, não receberam Jesus como Cristo, como Messias. E é isso que ele está falando aqui, ó. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para o seu povo, o povo que o aguardava. Aqueles que esperavam as promessas do Antigo Testamento se concretizarem. Quando elas se concretizaram, eles rejeitaram o próprio Filho de Deus. O quinto ponto que eu quero observar aqui no capítulo 1 do Evangelho Joanino, sobre a doutrina da encarnação do Filho de Deus, é sobre a aceitação do Filho de Deus. Porque se ele foi rejeitado, ele também foi aceito. E isso está nos versos 12 e 13, que diz assim, o texto sagrado: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Aqui João está falando sobre aqueles que reconheceram Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, dos quais ele mesmo está inserido. Ele mesmo faz parte desses dois versículos aqui. Ele creu e aceitou ao Senhor Jesus, e então ele se tornou filho de Deus. Ele então nasceu de cima, nasceu de Deus, não como resultado da vontade humana, mas como resultado da vontade de Deus. E aqui João está falando sobre os demais judeus que aceitaram Jesus como o Messias, o seu próprio irmão Tiago, está falando de Pedro, de André, está falando de todos os outros que reconheceram que Jesus era exatamente o Messias que deveria vir ao mundo. E é claro que de uma forma mais abrangente, nós podemos dizer que esse texto está falando sobre a vida de cada um de nós, porque nós aceitamos Jesus como o Messias e sabemos que ele cumpre as promessas do Antigo Testamento. E o sexto e o último ponto que eu quero abordar aqui dentro do capítulo 1 do Evangelho Joanino é sobre a divindade de Jesus. Embora nós já vimos isso, porque Jesus ele era um com Deus, ele era o Logos de Deus, ele é o Logos de Deus, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus, ele criou todas as coisas, mas aqui nós iremos verificar de uma forma mais específica. Isso está nos versículos 14, 15, 16, 17 e 18. Vamos ler. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Esse texto aqui, ele fala exatamente sobre essa doutrina que estamos tratando, a encarnação do Filho de Deus, ou seja, a palavra se tornou uma pessoa, e essa pessoa é o Filho unigênito de Deus, que é o Senhor Jesus. No verso 15, João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus,
mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Então aqui mais uma vez João está falando sobre a autoexistência do Filho de Deus, quando João está falando sobre o testemunho do precursor de Jesus, que foi João Batista. O evangelista João está falando sobre o profeta João Batista, que João Batista disse sobre Jesus e que Jesus era mais poderoso do que ele porque existia antes dele, ou seja, a autoexistência de Jesus. E ele diz aqui que Moisés, ele deu a lei, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não que não existisse graça e não existisse verdade na lei de Moisés, porque a graça e a verdade estiveram presentes na Torá, no Pentateuco, mas na sua forma plena só se manifestaram por meio do Filho. E nenhum dos servos de Deus pôde ver a Deus como de fato Deus o é na sua essência. Nem sequer Moisés viu isso, mas o Filho de Deus o revelou. Cristo revelou o Pai. E essa é a mensagem de hoje, a mensagem do Natal. Cristo se encarnou, ele se tornou um como nós. Ele viveu entre os homens, pecadores e perdidos, que estavam caminhando para a condenação eterna. Mas então ele os tirou da perdição, os colocou no céu, os fez, os tornou filhos de Deus, e hoje nós temos comunhão com o Pai por meio do Filho, porque o Filho nos mostrou exatamente quem é o Pai. Essa é uma das outras mensagens sobre o Natal que eu quis compartilhar convosco nesse momento. Eu ainda irei gravar mais um vídeo sobre o Natal, acredito que o último, porque já estamos às vésperas do Natal. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.